Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos alunos da mentoria em teste de software. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu vou falar para você assim, velho. Essa, essa é definitivamente uma pessoa super esforçada, disciplinada rumo a atingir seus objetivos. Conquistou muita coisa dentro da sua carreira. E hoje está aqui junto com a gente para contar um pouco mais sobre isso. Estou muito, muito feliz de receber ela aqui hoje. Hoje eu vou até quebrar o protocolo e eu mesmo vou apresentar ela. Quem está aqui junto com a gente hoje é ninguém mais, ninguém menos que Eliette Miranda. Seja bem-vinda. Boa noite, Júlio. Bom dia, né? Para quem está assistindo de dia, boa madrugada, boa tarde, pessoal. Sou Eliette Miranda, como o Júlio me apresentou. Sou QA atualmente e espero poder contribuir com vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória e do que a gente tem de um pouco de planos aí para o futuro. Legal, sensacional. Prazerzão ter você por aqui. Eu estou falando aqui da Eliette com bastante admiração aqui, porque durante diversas turmas ela já teve junto com a gente e ela tem diversas histórias onde ela conseguiu, através de muito empenho, muito esforço, né, dedicação, alcançar seus objetivos. E hoje é um prazerzão ter ela aqui, porque a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa história e eu tenho certeza aí que você aí do outro lado também vai se motivar bastante nesse episódio. Mas para a gente começar, Eliette, eu queria que você contasse a sua história aí um pouquinho pra gente, até o momento em que você fala, bom, e aí eu decidi começar a estudar com o Júlio, beleza? Ok, beleza, vamos lá. Inicialmente, eu comecei a estudar na área de TI lá em 2007 e não pude continuar porque TI me deu um susto, mas né, já fica aí como sugestão, não desista, siga em frente. E depois eu retornei em 2012, por motivos financeiros parei em 2014 e em 2018 eu retornei para a faculdade. Eu já estava indo para o sétimo período, eu tive que voltar lá no terceiro, mas era um objetivo pessoal. E eu gosto de falar isso que acho que tem que ser uma coisa nossa mesmo. Então, para mim era um objetivo pessoal de finalizar minha graduação, então era algo que eu não queria abrir mão disso. E eu finalizei em 2020 a graduação em Sistemas de Informação. Só que dentro desses últimos 10 anos ali, entre 2010 e 2020, eu era da área pública, eu trabalhava com RH, folha de pagamento, mas TI era o meu foco. E eu consegui, dentro da prefeitura mesmo, que eu trabalhava na época, trabalhar com suporte. Então, fiquei de 2017 até 2020 trabalhando com suporte. E esses dois empregos foram o que me permitiram retornar para a faculdade, finalizar meu curso. E aí, em 2020, eu me preparei, né, psicologicamente e financeiramente, só não me preparei para a pandemia, mas eu queria fazer essa transição, né, de deixar mesmo a área que eu trabalhava para poder investir na TI, e foi o que eu fiz. Então, inicialmente, eu comecei ali a trabalhar com suporte, fui desenvolvedora PHP, React, e aí surgiu a oportunidade de vir, né, uma vaga para QA. Só que um pouco antes disso, esse teste, não, desculpa, essa área de testes, ela já era uma área que me chamava atenção, desde praticamente quando eu retornei para a faculdade. Alguns amigos comentaram, falaram assim, nossa, você parece que tem um jeito assim para ser tester. Aí eu tô assim, o que que é isso? De onde que saiu isso? E meus amigos que já tinham já, né, oportunidade, já estavam trabalhando ali na área, comentaram e eu comecei a pesquisar. Então, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ter mais contato com a comunidade, vou colocar mais especificamente em 2019, e que eu comecei o que que é teste? Como se faz teste? Quem trabalha com teste? E foi nesse momento que, inicialmente, aí, Júlio, que eu te conheci, que foi mais ou menos ali de 2019 para 2020, né, até o início de 2020, que eu acabei conhecendo o Júlio de Lima ali através do LinkedIn, porque eu sempre fui muito ativa, e também pelo YouTube. Legal, bacana.
Pô, eu também, enquanto você falava ali que você foi desenvolvedora PHP, eu também falei, pô, eu também, cara. Eu vendi muito site para ajudar a pagar o meu casamento. Ó, só para você ter uma Ah, noção aqui, cara. legal. Para quem PHP é, salvando. para quem é desenvolvedor PHP aí que tá assistindo a gente, ó, eu usei muito o CodeIgniter. Cara, foi uma época boa, hein, velho? Era um framework que ajudava pra caramba, assim, no desenvolvimento, sabe? Legal. Quando eu iria começar a usá-lo, mudaram para React. Aí eu tive que fazer essa pivotagem aí, deixa eu correr para poder estudar React, que a gente está La- mudando agora. Largou o PHP. Que coisa Exato. triste, não acredito nisso, Eliette. Eliette, me fala uma coisa, nessa sua transição para a área de testes, como que foi, assim, essa sua primeira oportunidade na área de testes mesmo? Como ela aconteceu? Eu vi essa oportunidade inicialmente, né, posso falar assim, que não tinha muitos requisitos. A, a vaga eu colocava como pessoas que já estavam trabalhando na área ou que eram estudantes e trazia muito um lado de testes mesmo. Seria realizar testes, testes manuais. Ainda não tinha uma solicitação de alguns requisitos de desenvolver algumas linguagens, automatizar em algumas linguagens. Era um foco em testes de interface. De certa forma, eu tinha visto um pouquinho de cada na faculdade, e já vinha trazendo um pouco de bagagem também das minhas experiências com suporte, como dev, então isso acabou facilitando para que eu pudesse aplicar a vaga. Então acabou sendo uma entrevista muito tranquila, eu consegui, mesmo sem experiência, né, eu consegui demonstrar para eles que até mesmo a minha experiência que eu tinha na prefeitura com atendimento, né, de entender ali o usuário e tudo, já era uma das premissas, né, que não era só a parte técnica ali que eles estavam avaliando também. Pegando pelo a situação de, você tem que pensar como usuário, o que que o usuário precisa, o que que o usuário quer, o que que o usuário fará e tal. E aí foi, de fato, uma oportunidade mais tranquila, assim, comparando com as vagas, os requisitos das vagas de hoje, para ser bem sincera, assim. Legal, legal. Bom, ali então você teve essa sua primeira oportunidade na área de teste de software. Sim. É, e quando foi em 2021, mais ou menos, foi quando você começou a estudar comigo, né? Falou, através do programa em si, a gente começou a ter aí esse contato mais próximo. Mas eu me lembro muito bem que de lá até algumas semanas atrás, né? Você teve grandes alavanques dentro dessa oportunidade que você estava até então, né? Será que você podia contar para a gente um pouquinho aí sobre como tudo isso aconteceu e o que é que você conseguiu alcançar durante esse período todo, nessa oportunidade em que você estava até algumas semanas atrás? Sim. Júlio, como eu comentei, eu finalizei a graduação em 2020 e a primeira oportunidade que eu tive também foi em 2020. E eu estava muito ocupada e, assim, eu lembro até hoje que até mesmo, né, sem ter o seu método ali construído, eu já tinha né, tanto você falando quanto outras pessoas falando de empresas que você queria trabalhar. E eu lembro que a empresa, né, até então que eu estava trabalhando, era uma dessas empresas. Só que eu não tinha tempo suficiente, né? Eu estava trabalhando um emprego novo, uma área nova, e TCC, e um monte de coisa para poder fazer. Mas eu recordo que eu finalizei meu TCC, assim, 22 de dezembro daquele ano, e eu falei, pronto, agora eu vou focar em testes. E assim eu fiz. Foram 3 meses, inicialmente, estudando por conta própria, que eu vou falar assim, e eu estudava de segunda a segunda. Não para surtar, obviamente, mas uma disciplina ali de que eu precisava mudar aquilo. Eu já estava discordando da forma que o pessoal estava trabalhando. Eu falei assim, nossa, mas não é só fazer os testes, não, tem que começar.
E eu comecei já desde então demonstrar que estava inquieta. Tanto que o gestor chegou a comentar isso comigo, me incentivou mesmo a puxar a frente de automação, porque realmente eu estava incomodada. E eu fui estudando com afinco, não somente a automação para o trabalho, para o projeto que eu estava trabalhando, mas o teste no todo. Porque eu já comecei a ver assim, nossa, os testes precisam ser melhorados, os processos precisam ser melhorados, e a gente não testava, não participava, na verdade, das outras cerimônias, era só dele. Eu falei assim, tá, mas eu não sabia o que ia entrar para a gente testar, a coisa só chegava para a gente testar. E com isso, é, com esse foco que eu estava, né, essa disciplina, 3 meses depois surgiu uma oportunidade na empresa que eu estava e eu acabei passando na, na, na entrevista justamente porque eu estava com muita informação ali. Então, assim, eu tinha uma gama de informação, eu entendia de muita coisa, mas ao mesmo tempo, né, até um termo que eu lembro que o pessoal usava muito na pandemia, que o pessoal estava obeso de informações e não sabia muito o que fazer com aquilo. E era mais ou menos a minha situação. Então, eu tinha muita informação, mas ao mesmo tempo, assim, como que eu vou aplicar isso? Porque eu era muito júnior ainda, né, na área da TI em geral. Com essa oportunidade, eu percebi também que eu tinha que dar foco em alguma coisa para poder me destacar, para poder sustentar aquela vaga que eu tinha passado, né? Porque mais que passar na entrevista é você se sustentar no emprego. E coincidentemente foi assim, eu entrei mais ou menos em abril, eu acho que foi em abril, maio, se eu não me engano, você lançou a primeira turma do PTQS e que eu entrei. E, e é interessante porque, assim, a decisão de entrar não era porque era só porque era Júlio de Lima, mas porque, assim, eu tinha que ter foco em alguma coisa. Como eu falei, eu estava obesa de informação, eu tinha muita informação. Sei lá, talvez, assim, não era muito novo os conceitos gerais do que tinha no PTQS. Mas eu não tinha muito foco, muito detalhe. Ah, eu sabia que era teste? Sabia. Mas será que eu sabia onde você teste exploratório, baseado em sessão, onde, o que era, onde eu ia usar e tal? Então, entendeu? Então, foi interessante essa, essa iniciativa, né, de falar assim, eu preciso focar, e eu escolhi o PTQS como o curso que eu iria dedicar a fazer, e assim buscar evoluir, buscar crescer dentro da empresa que eu estava trabalhando. É, e aí, para encurtar um pouco o tempo, é, nisso eu comecei a trazer tanto da parte técnica de testes, como é, tentando aprimorar os processos que a gente está utilizando. Mesmo sendo júnior, eu conseguia apoiar quem era júnior, que já estava lá, e quem estava entrando ainda. E com isso, 6 meses depois, a minha líder me chamou e falou que iria me promover. Inicialmente ela falou que iria me dar um mérito, né, que seria uma promoção, desculpa, que seria um aumento salarial, e aí quando ela veio firmar comigo que realmente iria acontecer, ela falou assim, olha, a gente vai te promover. E eu fiquei assim, como promover? Ela, sim, nós vamos te promover. E aí aconteceu minha primeira promoção dentro dessa empresa, e eu saí de que é a Júnior para que é a Pleno. E aí só veio aquele pensamento, grandes poderes, é, como que é? Grandes poderes, enormes responsabilidades, alguma Exato. coisa assim. E aí, assim, foi uma certeza para mim que eu estava no caminho certo, sabe? Eu lembro que eu tive uma falha da minha parte de deixar alguns conteúdos de lado do PTQS para poder focar em automação, porque tava aquela pressão e tal, tinha que focar em automação. Eu deixei um pouco, fui focar em automação para poder tentar atender. E é engraçado que é, depois, né, que eu tinha amadurecido, eu percebi assim, como que você estrutura um projeto sem você saber a base da automação?
Então, fazer um curso de automação para você aprender a mexer no framework é muito fácil. E, Júlio, é tão interessante isso, porque eu lembro que o único foco que eu tinha na mente, porque era baseado em curso, que eu tinha que usar ID. ID. E depois que eu tive maturidade suficiente, que eu retornei para o PTQS, que eu finalizei o curso e tal, que eu entendi muita coisa, eu vou dar um exemplo simples. Eu poderia usar um texto, eu poderia inicialmente usar o XPath para que o teste passasse e eu não ficasse com aquilo agarrado, não atrasasse o projeto de formação que tanta liderança queria que desse resultado. Então, estou citando um exemplo simples, porque às vezes a gente fica muito focado, tem muita informação assim, faz teste de automação disso, faz teste de automação daquilo, estuda isso, estuda aquilo, e a gente não dá conta, de fato, de atender a todas as, as ferramentas que as empresas têm. Mas, seguindo, eu fui aprimorando, né, mesmo assim, aos trancos e barrancos ali, eu fui aprimorando, não somente a parte técnica, mas também a parte de pessoas. E tempos depois, a gente estava com, eu já tinha já um ano de empresa, a gente estava com um grupo aumentando de QAs no time, estava chegando mais projeto grande, e era tudo na minha squad. E aí nós éramos 6 QAs e nós fomos para 12 QAs. E em termos de, tanto da parte técnica quanto de regra de negócio, até então, eles me colocavam assim como uma das pessoas que mais entende do projeto. E com isso eu fui meio que promovida, né, entre aspas, como chapter do time. Então seria ali, né, a líder. Como o projeto era muito grande, né, então eles foram criando os líderes ali para facilitar o trabalho. E aí, em termos de nome, eu subi de função. Foi interessante porque eu consegui trabalhar um lado de liderança que eu acho que é comum na área técnica da gente ficar postergando, não quero mexer com essa parte, eu quero só mexer com o meu código e só isso. Mas foi bem interessante aprender a lidar com pessoas, de entender as dores, de entender o que cada um estava trazendo, né, das suas experiências de conhecimento e tudo. E aí, com isso, passaram-se uns 3, 4 meses depois, e havia outras pessoas que eram mais sêniores que eu, e eu fui conversar, falei assim, olha, eu acho que eu preciso receber um aumento salarial, porque eu sou pleno, eu estou fazendo aqui função de sênior, de líder, e estou mentorando acho que eram uma estagiária e mais 2 QA júnior, se eu não me engano. Falei assim, tá puxado, eu preciso de um incentivo aqui. E aí a empresa me promoveu a sênior. E aí foi a minha segunda promoção, em menos de um ano, né? Vou dizer assim. E, e foi assim muito gratificante, ao mesmo tempo uma pressão muito grande, porque eu não estava preparada, eu estava cogitando essa possibilidade agora em 2023, então assim, eu vou me preparar tecnicamente, vou aprimorar coisas que eu não estou tão bem ainda, e para tentar ser promovida em 2023. E novamente isso aconteceu por parte da empresa, de quererem me promover, e comentaram, né, tecnicamente, postura, e a gente não vê você mais como pleno. Então, a gente sabe que você tem algumas coisas para melhorar, a gente sabe que a gente sempre vai ter alguma coisa para desenvolver e tal, mas a gente já consegue te ver como sênior. E, e nisso, só para comentar assim, que eu não falei, mas que eu acho importante, o quanto isso favorece a gente, sabe? Porque você ser reconhecido dessa forma é muito satisfatório, sabe? Olha, eu investi meses, anos, estou investindo aqui em estudo e aí você ser reconhecido, não, você realmente merece essa promoção por causa, e aí explica. Então, foi muito satisfatório.
Legal, legal. E dentro do programa, da mentoria, a gente acaba pegando muito pesado nessa perspectiva de posicionamento que você mencionou, né? Falando do treinamento em si, quais são os pontos, assim, né, que você percebe que foram essenciais, assim, para você nesses seus dois alavancas que você contou aqui para a gente agora? Inicialmente, eu coloco a parte da base mesmo. Eu acho que a parte da base foi muito importante, porque você, né, a gente até comentou, acho que na mentoria da semana passada, que você chegar e testar, você pedir uma pessoa para testar, a gente sabe que qualquer pessoa pode testar. Só que quando você vem, só o título, a mentalidade de quem testa aplicações, cara, é diferente, é diferente. Aí você realmente fala assim, nossa, eu não estou fazendo um teste exploratório, eu estou fazendo, não sei, eu estou fazendo um teste ali que parece exploratório, mas parece funcional e você se mistura todo, você não tem muito argumento, sabe? Muita base para poder definir o que você está fazendo e por que que está fazendo e para onde que isso está levando. Então, esse módulo em específico de acho que era o 8 se eu não me engano. É o 8, né? Isso. E aí, assim, esse módulo específico, ele foi muito importante para mim. Tanto que, assim, sempre eu passo lá e dou uma olhada, deixa eu rever aqui, porque eu acabo não usando tudo. Então, ele é essencial. Você sempre falou da importância dele e é realmente essencial. Claro que os outros se complementam, porque, por exemplo, por mais que a gente tenha essa diferença de frameworks, de ferramentas diferentes na automação, os testes de API, de web, de mobile, mesmo não usando o framework específico, eles também foram tão importantes quanto. Outra coisa que eu fiz, não no PTQS da primeira turma, mas eu lembro que eu fiz na mentoria posteriormente, foram os workshops. Os workshops também foram, assim, nossa, essenciais, porque a gente parava mesmo para, a gente para, né, é verdade, para mesmo para analisar uma situação e a gente vai destrinchando aquilo ali. E aí eu lembro em específico, né? Vou colocar assim em específico, um de automação de testes, eu não vou recordar agora qual que foi a turma que você fez. Eu lembro que eu até sugeri, tinha algum site que você estava querendo usar e não deu certo, eu lembro que eu sugeri o site e acabou funcionando. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tô indo pro caminho errado. Eu não recordo, mas ali foi o gatilho, sabe? Falei assim, nossa, eu tô indo pro caminho todo errado. Não, eu tenho que fazer uma curva acentuada aqui para a esquerda para poder remodelar. E aí o pessoal todo mundo esperando, né? Algum framework específico de automação. E você foi muito mais profundo do que simplesmente, né? Aí eu não vou falar de framework que não é o caso. Mas você não foi simplesmente lá e falar assim, ó, aqui você vai pegar o ID, aqui você vai pegar o CSS, aqui. Não foi isso. Então, é realmente entrar na cabeça da gente o que que precisa para poder estruturar de fato um projeto. Então, assim, que eu posso citar de mais marcante foi isso, sabe? Assim, do PTQS. E não posso deixar, né, falar assim, pelo fato de sempre estar fazendo a mentoria. Tem gente que acha que, ok, já tem o suficiente, mas muitas empresas, Júlio, por exemplo, segurança, sempre estão fazendo um curso de reciclagem. Por que que a gente não faz? Sabe? Eu vejo isso muito em algumas pessoas que, por exemplo, eu já sei automatizar, então pronto, não preciso fazer mais nada. Eu já faço teste, então pronto, não preciso fazer mais nada. E a gente percebe que sempre fica uma coisinha para trás, sabe? Às vezes você não está no foco específico daquilo. Sei lá, ontem eu estava trabalhando com mobile, amanhã eu posso trabalhar com web. Nossa, eu preciso sim dar uma revisada para ver se eu tenho algo a mais ali para poder aprender. E sempre a gente vai conseguir sim aprender. Então, as mentorias, elas têm esse ponto muito forte, porque você consegue trazer sempre alguma coisa que é nova,
Por mais que a gente devia ter assim, já vi sobre isso, tá? Já vi sobre isso, mas assim, a gente não deu foco. E aí na mentoria a gente consegue dar esse foco, a gente consegue se apoiar, as histórias ali dividindo os apertos que cada um está passando, então a gente vai se ajudando e isso acaba fazendo com que a gente evolua junto, sabe? Que demais, demais. Eu também tenho esse mesmo sentimento, assim, de que a cada turma, por mais que a gente aborde às vezes um ponto que já foi abordado antes, ele acaba sendo muito diferente pela dinâmica, pelas pessoas, pelas perguntas, né? E isso é um negócio muito rico mesmo. Ô Eliette, a gente está aqui porque a gente quer falar sobre o seu alavanque mais recente, né? Você já falou aqui sobre essa sua ida para a área, já falou sobre os dois alavanques que aconteceram depois que você mudou seu posicionamento, sua técnica, que foram dois alavanques muito importantes, né? Tipo, tem muita gente que está aqui assistindo a gente que nunca conseguiu ter uma promoção dentro do emprego. Puxa, você conseguiu ter duas promoções, indo lá de júnior para pleno, de pleno para sênior, entendeu? Num tempo muito rápido, uma consultoria gigantesca também, né? A gente não precisa comentar aqui sobre ela, mas, né, tinha muitas pessoas no palio junto com você, você foi lá e se destacou, conseguiu obter esses alavancas. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre outro, né? Então, antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria te fazer essa pergunta tão importante. Eliette, você alavancou a sua carreira novamente e aumentou seu salário em mais de 30%? Sim, Júlio, eu alavanquei minha carreira novamente e sim, foi mais de 30%. Quanto foi Muito exatamente top, esse novo aumento de salário aí? 42% de aumento Nossa! salarial. Me fala uma coisa, Eliette, como é para você pensar lá no passado, lá naquela Eliette que entrou para a área, cara, menos de 3 anos atrás, né, na real. Sim, Entrou para a área de testes, menos de 3 anos atrás, vindo do setor público. E 3 anos depois de muito ralar, de investimento, de tempo, né, tempo, esforço, grana, conseguiu alcançar um patamar de alcançar a sua senioridade e hoje está aí com um salário, mesmo depois de tantos alavancas, com um salário 42% maior. Que isso representa para você, assim, na sua trajetória? Júlio, assim, eu lembro que uma líder comentou comigo que dessa empresa anterior que eu estava, que eu era uma pessoa, eu lembro do one on one, que eu era uma pessoa que não precisava de motivação. Eu mesmo era a minha motivação. E, e realmente, acaba que assim, não parece que assim, eu tô inflando o ego, né? Mas eu vou pegar um gancho assim, que eu acho que é a maioria das pessoas que talvez estejam aqui pelo mesmo motivo. Eu acho que me dá muito orgulho de mim e acaba sendo, continua sendo muito motivador, porque eu sou uma pessoa que eu mudei para a cidade para poder conquistar o que eu queria, que era estudar e trabalhar. Então, assim, eu tenho 36 anos hoje e até os 17 eu morei na roça, era cafeicultora e eu tinha um propósito. Pode ser que eu não fiz a faculdade depois dos 18 anos, como a maioria, né, demorou bem mais tempo, mas tudo que eu tinha um propósito de conquistar, eu acabei conquistando. Então, não ter desanimado, né? Como eu falei, comecei a faculdade em 2007, pô, que foi, né? Eu até brinco, parece que durou 13 anos para sair da faculdade. Mas hoje eu falo isso com muito orgulho da minha trajetória, sabe? E essa parte de conseguir alavancar dentro da mesma empresa e agora, nessa oportunidade, essa outra empresa conseguir visualizar se não, realmente ela é um profissional ímpar, ela é um profissional que
a gente quer aqui na empresa, a gente quer que ela trabalhe com a gente e tal. Ela só confirma pra gente que a gente está no caminho certo, sabe? Para quem precisa realmente de sentar a bunda na cadeira e estudar e de ter foco, esse é o propósito. Então, sim, talvez, eu comentei, talvez uma pessoa vai terminar ali o ensino médio, fazer a faculdade e já conseguir o emprego e, né, talvez assim, nos 20 e poucos anos já vai estar onde eu estou. Ok, cada pessoa tem seu tempo, entendeu? Então você também tem essa parte de não se medir com a régua do outro, entendeu? E isso que eu acho que talvez seja o meu diferencial, assim, a minha régua, ela começou bem mais tarde, e para mim estava tudo bem. Eu coloquei como propósito lá em 2020 que eu teria 5 anos para poder alavancar minha carreira, entrar na área e me estabilizar. Eu consegui, assim, bem menos que isso, né? Eu posso colocar, talvez, que foi com 2 anos, né? Talvez 3. E, é, assim, muito de propósito mesmo, de se incentivar, de se motivar, sabe? De o que que você quer, o que que você pretende, o que que você vai fazer, o que que você vai abrir mão, o que que, sabe? E, e aí, né, igual eu comentei com você, né, um dia desse, poder trabalhar e conseguir colaborar com a minha família, de ficar mais tranquilo. Eu lembro que o Wesley até comentou na última entrevista dele, eu lembro de um rapaz também, um colega da primeira turma lá do Norte, de comentar assim, gente, quando eu recebi o Vale Alimentação, eu falei assim, nossa, eu vou comprar coisa demais, vou encher o carrinho pela primeira vez. Foi muito emocionante. E eu sou uma dessas pessoas, sabe, que teve isso. Então, assim, são muitas coisinhas, sabe? E aí esse é o motivador. E eu confesso que, né, como eu falei, eu tenho muito orgulho, muita satisfação desse caminho que eu tenho trilhado. Eu sei que é só o começo, eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa mesmo. E vou continuar lutando por isso, buscando conhecimento, tentando aplicar, tentando né, ser referência ali no que eu estou fazendo e deixar um bom legado no meu trabalho. Demais, demais. Bom, eu sempre peço aqui para os alunos para eles falarem um recado aqui, ou uma dica, ou um ensinamento aqui, mas durante toda essa entrevista, o que eu mais ouvi aqui foram várias dicas, vários ensinamentos aqui que você deixou aqui para a galera hoje. E eu diria que o que mais me marca assim é realmente essa questão que você disse, de você, né, ter essa determinação rumo a buscar o objetivo, entendeu? Isso é muito legal. Eu já lidei com centenas de alunos assim, né, que estavam querendo alcançar algo. Só que apenas uma pequena parcela deles realmente tinha a motivação suficiente, a determinação suficiente para ir lá e alcançar aquilo que eles querem, sabe? Por isso que eu digo sempre para as pessoas, quando você, quando você define para sua trajetória que você quer alcançar um objetivo, você tem que buscar aquilo com afinco, tem que ser, eu sempre gosto de usar essa palavra que é intencional. Eu vou fazer isso Sim. intencionalmente, eu vou usar isso que eu estou aprendendo intencionalmente. E isso vai fazer com que eu consiga chegar lá. Então, hoje eu estou aqui, né, te entrevistando e quero deixar aqui meus parabéns por tudo que você conseguiu alcançar e já te agradecer também pela sua participação aqui hoje. Foi sensacional. Olha, eu que agradeço o convite. Foi bom falar aqui. Eu acredito que vai colaborar com algumas pessoas que estão na mesma situação. E fica aí como incentivo de não desanimar, de ter essa determinação mesmo, né? Como tu falou, ser intencional, então definir um porquê e seguir em frente. Mas, muito bom. E para você que está aqui assistindo esse episódio de hoje a gente esteve aqui com a Eliette Miranda, falando um pouco mais aí sobre esses seus alavanques e essa nova oportunidade que ela teve agora, né, de entrar nessa nova empresa com um salário 42% maior. É, eu quero já deixar para você aí que assiste a gente aqui também um convite para que você esteja junto com a gente em todos esses episódios.
A cada novo episódio a gente aprende um pouco mais sobre a vida de algum dos nossos alunos e como é que eles fizeram para conseguir vencer. E a cada novo episódio é um novo conhecimento que você absorve também, beleza? Então eu vou chamar aqui agora a Eliette para junto comigo dar um tchauzinho. Até a próxima. A gente se vê no próximo episódio, galera. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal.